queria fazer uma fala, pensando a partir do mundo do trabalho, né, sobre os dilemas para a esquerda, né, para a gente tentar pontuar um pouco esses dilemas frente a uma, vamos dizer assim, talvez nós estamos entrando na fase 3 do neoliberalismo, né, onde neoliberalismo e a democracia representativa, que a gente poderia dizer que é uma democracia já meramente formal, parece que não estão mais caminhando juntas da mesma maneira, né? Algo está se transformando. E esse endurecimento talvez está chamando a esquerda a endurecer também, né? Então, talvez nós vamos ter que começar se perguntando o que a gente quer dizer quando a gente fala numa economia para os 99%. Nós estamos falando em socialismo, nós estamos falando na derrubada desse sistema, nós estamos pensando num retorno a um capitalismo mais regulado, que para alguns representou uma forma capitalista mais justa, né? São esses dilemas que estão se apresentando e talvez a gente vai ter que também se posicionar mais fortemente frente a eles, né? Mas isso não é simples, muito mais ainda quando a gente está olhando da periferia, né? Como é que é formular essas questões a partir de um país que é colônia e que está voltando a ser uma colônia do tipo puro, na sua forma mais clássica. A Leda passou aqui uma década falando para a gente sobre o que era o Brasil como uma colônia das finanças, né? Uma plataforma de valorização financeira, né? Que é algo muito mais fetichizado e complexo da gente entender. E agora as coisas estão mais claras até, né? Expoliação mesmo, uso dos recursos naturais, com a reforma trabalhista, transformar o país mais ainda, né, num grande fornecedor da mão de obra mais rebaixada possível, né? Então as coisas estão ficando evidentes. E aí nós enquanto esquerda, tanto no pensamento como na prática, somos pegos em vários dilemas, né? Primeiro, a democracia em colapso. De que democracia nós estamos falando, né? Num país onde a grande parte da população desde sempre viveu numa condição, vamos dizer assim, de subcidadania, mas algo está colapsando. O que está colapsando então, né? Vemos aí o governador Witzel brincando de sniper num helicóptero, né? Mas o genocídio da população negra não começou esse ano, né? Então como é que nós vamos lidar com essa coisa? A reforma trabalhista vem e destrói as regulações do trabalho, mas 50% da população brasileira nunca está sob essas regulações. A reforma da Previdência vem e destrói a possibilidade do envelhecimento, da dignidade, mas 50% da população ou mais, né, também não tem essa proteção, né? E estou pensando nessas coisas para a gente, talvez, essas são questões. Quem são esses 99% do Brasil, né? Talvez a gente tenha que entender mais isso para compreender como é que nós chegamos até aqui, né? Porque eles não são simplesmente uma massa evangélica que foi manipulada, não são memes de WhatsApp que vão explicar como é que nós chegamos até aqui, né? Então, eu queria tentar fazer esse caminho a partir do mundo do trabalho, né? Nós passamos por uma década de transformações significativas que se dirigiram a esses 99%, né? Mas de alguma forma elas desapareceram do dia para a noite, né? Quando eu fiz meu pós-doutorado com a professora Leda Paulani, meu tema de pesquisa era a formação desse discurso sobre a nova classe média brasileira. Quer dizer, você teve um aumento real do salário mínimo, você teve um aumento real do emprego formal, você teve uma queda na taxa de desemprego, né? Você aumentou os potenciais de consumo e isso, né, passou a ser denominado pelo próprio governo do Partido dos Trabalhadores como nova classe média, né? E aí eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys, tendo como, vamos dizer assim, um objeto que sintetizava o que era essa nova classe média, né? Eu fui ver o que estava acontecendo no mundo do trabalho, apesar de ter emprego formal, apesar de ter aumento real do salário mínimo, né? O que a gente já estava vendo ali era um processo enorme de flexibilização, de precarização de uma população que desde sempre vive na precariedade, né? Então, eu acho que a gente tem esses dilemas do que a gente está falando quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em
desregulações, quando a gente fala em tudo isso, né, a gente tem que entender que, bom, isso estava aí, está se reconfigurando, está piorando, né, e talvez isso nos obrigue a deixar mais claro quais são os nossos próprios projetos enquanto esquerda. Então, por meio da uberização do trabalho, né, eu venho tentando fazer esse caminho entre a financiarização e a exploração do trabalho, né, pensando na uberização do trabalho como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho, né? E esse caminho entre finanças e capital, entre finanças e trabalho, ele é muito difícil, né? Como o Marx diz para a gente, o capital cotador de juros, né? Que é uma forma de nomear o capital financeiro, é o ápice do fetichismo, né? Porque parece que dinheiro gera dinheiro, né? E a gente fazer o caminho, bom, como é que isso passou pelo trabalho e voltou para virar dinheiro de novo, é uma complicação, parece que são duas esferas completamente separadas, né? Mas, na verdade, todo esse processo de financiarização pelo qual o mundo está passando, né, talvez gerou toda essa barbaridade no mundo do trabalho, todas essas formas de desregulação, né? Essas coisas estão totalmente imbricadas, quer dizer, você tem que sempre espremer mais trabalho para atender a uma demanda da valorização que nunca vai se completar, na verdade. Então, a gente tem que pensar sempre nesse movimento. E a uberização do trabalho, ela não começa com a empresa Uber e nem termina nela, né? Na verdade, ela é uma tendência que vai se organizando com as políticas neoliberais de desregulação do trabalho e de inovação tecnológica e de liberalização de fluxos de investimento, finanças, etc., né? Que vai possibilitando o quê? Que você vá espraiando o trabalho pelo mundo e concentrando cada vez mais o controle sobre ele e a apropriação dos lucros, né? Então, quanto tempo eu tenho? Só para eu... 3 minutos. Então, eu não vou me estender muito, né? Mas, se a gente olhar, por exemplo, para a Zara, é uma cadeia... A gente não sabe nem dizer o que a Zara é, né? Porque a Zara ela é uma empresa, como tudo que a gente está usando aqui hoje, né? Que ela centralizou o poder de administrar uma cadeia que funciona agora globalmente, né? Isso é uma enorme transferência de gerenciamento para vários nós da cadeia e, ao mesmo tempo, uma enorme centralização. Então, a Zara não produz nada, não distribui nada, não comercializa nada, entretanto, ela detém todo o poder de controle sobre essa cadeia produtiva inteira. E você vai chegar lá na Boliviana, em condições análogas à escravidão, no centro de São Paulo. A uberização, e isso tem a ver com o que a gente fala de toyotismo, de flexibilização do trabalho, né? A uberização, ela resulta desse processo, né, de você conseguir transferir parte do gerenciamento numa rede de subcontratação e chegar até o trabalhador e manter tudo isso subordinado, né? Então, a uberização é como se ela fosse mais um passo nesse enorme processo de flexibilização do trabalho, né? E o que ela faz? Ela nos transforma em gerentes de nós mesmos, né? Vamos sair da palavra do empreendedorismo, vamos esquecer isso, né? Que na verdade nós não somos empreendedores de nada, nós só estamos nos gerenciando, nos deram esse direito, né? Essa liberdade de dizer, eu vou trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, essa liberdade. Eu só não sei se eu começo às 8 da manhã ou se eu viro à madrugada, essa liberdade que está sendo transferida aos trabalhadores. Então, a uberização, vou falar muito rapidamente, ela é mais um passo nesse processo, né, onde você tem um processo de monopolização de vários setores. Então, por exemplo, os motoboys, as empresas terceirizadas, etc., que já esfolavam os motoboys, pensando nessa contradição, né? O motoboy era um empregado formal de uma terceirizada, e ele se quebrava, ele se ralava, ele sofria uma série de discriminações, o corpo dele em risco o tempo todo, né? Mas ele estava ali formalizado. Agora ele está numa nova situação, ele é um MEI, né, vinculado ao aplicativo da Log, ou iFood, o Uber Eats, vários foram entrando depois, né?
A uberização, ela faz isso. Essas terceirizadas estão quebrando, né? E os aplicativos hoje empregam 5 milhões de pessoas no Brasil. 5, 6 aplicativos, né? Empregam, dizem que não empregam, né? 5, 6 milhões de pessoas no Brasil. Então, a uberização, esse processo que ao mesmo tempo são novas formas de monopolização do mercado, né, de setores. Esses aplicativos vão quebrando um modelo anterior de terceirização, ou às vezes se complementam, uma coisa completa. E esse que é o ponto aí da minha fala, a transformação de nós, todos nós aqui somos potenciais uberizados, né? Professores, jornalistas, economistas, advogados. Professores já estão se uberizando super, né? O ensino à distância, são várias formas de uberização. São poucas as profissões, na verdade, que não são uberizáveis, né? Então, é uma tendência que está atravessando globalmente o mercado de trabalho, né? E o que é o cerne da uberização? É nos transformar em trabalhadores just-in-time. O que é ser um trabalhador just-in-time? Né? Isso foi uma inovação das tecnologias da informação tal que as fábricas conseguiram passar a produzir sob demanda, né? Então, ao invés de eu fazer um estoque enorme e prever o movimento lá de fora da fábrica, eu consigo hoje organizar na produção de acordo com o movimento lá de fora, né? Isso para o capitalista é o que o Marx falava, a fábrica sob encomenda, né? É o sonho do capitalista. A Natura faz isso, ela tem 1,5 milhão de mulheres vendendo como querem, não é trabalho, é relação social, tem vários nomes, né? O trabalho da revendedora. E a Natura organiza toda a produção dela no tempo da venda dessas mulheres, né? Isso era a produção just-in-time. O que é você virar um trabalhador just-in-time, né? É você ser reduzido a um fator de produção. Então, você passa a ser um trabalhador, uma trabalhadora que está inteiramente disponível ao trabalho, mas é recrutado na exata medida das demandas do mercado, né? E isso é o motorista Uber, que dá um nó na teoria marxista até do que é trabalho não, tempo de trabalho pago, não pago. O cara passa lá 12 horas logado, né, esperando a corrida, ele está trabalhando, mas ele é remunerado só quando ele executa o trabalho, né? Nós estamos nos tornando trabalhadores just-in-time, né? E aí, voltando para a questão brasileira, a reforma trabalhista, ela promoveu, legalizou o Estado, porque aí que vem a coisa, bom, mas já todo mundo já era informal. Sim, mas agora o Estado mudou a natureza dele nas regulações, a forma como ele se posiciona juridicamente. Então, o Estado criou a figura do trabalhador intermitente, né, que é um trabalhador just-in-time, só que ele é formal, ele é CLT tal, eu preciso encerrar, né? E ele é recrutado quando necessário, né? E outros elementos da reforma trabalhista, que eu acho que o Brasil está na vanguarda desse novo laboratório da fase 3 do neoliberalismo, né? De fato, é uma modernização ultracapitalista que a reforma conseguiu fazer de uma forma inacreditável. Mas só para fechar, pensando o que são esses 99%, né? Quando a gente olha a vida do trabalhador just-in-time, nada mais está garantido, né? Ele se torna inteiramente responsável pela sua própria reprodução. E ele não tem nem a garantia de quanto ele vai ter para produzir, né? Então, é um contexto de total incerteza, onde ele passa a arcar com riscos, custos e se autogerenciar permanentemente, né? Se a gente olhar para a vida desses 99% brasileiros e brasileiras, nós vamos ver que isso sempre foi assim para grande parte da população brasileira. Se você pegar a trajetória ocupacional de uma mulher negra da periferia, a vida dela, onde nada está garantido, nada mesmo, nem a vida própria, né? Nem do filho, etc. A vida dela nunca teve garantia alguma, e ela é uma autogerente de si permanente, né? E que vai sendo, se engajando e sobrevivendo de acordo com as oportunidades que aparecem. O que está acontecendo agora é uma generalização disso, né? E eu acho que a gente tem que olhar muito para o mundo do trabalho, para como ele está se configurando, para entender também a origem dessa, vamos dizer, uma nova forma de tirania que está se organizando em torno do mundo do trabalho.
Desculpe a fala um tanto caótica e corrida, né? Eu vou encerrar sem fazer uma conclusão, mas para eu não estourar mais meu tempo. Obrigada.